Evangelho segundo Marcos, capítulo 15. Processo perante Pilatos e soltura de Barrabás. A sentença religiosa contra Jesus foi de blasfêmia, e por isso o Sinédrio condenou a pena de morte, conforme vimos no capítulo anterior. Diante do poder religioso de Jerusalém, a sorte de Jesus já estava decretada. O Sinédrio, sob o governo romano, mantinha uma liberdade considerável, mas o direito de administrar as penas de morte lhes era negado. O imperador romano nessa época era Tibério César, e o governador romano da Judéia era Pôncio Pilatos, que estava instalado em Jerusalém para a festa da Páscoa. Somente ele tinha autoridade para executar Jesus. Os líderes religiosos judeus levam então Jesus ao pátio do pretório, residência oficial de Pilatos em Jerusalém. Eles sabiam que o argumento religioso para condenar Jesus não funcionaria diante Pilatos, porque ele era pagão e entendia que cada um poderia ter o seu Deus. Por isso deram a Jesus um título com claras conotações políticas, plenamente conscientes de que as leis romanas puniriam o crime de insubordinação com a condenação à morte. Começaram então a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem agitando a nossa nação, proibindo pagar os tributos a César e afirmando ser ele mesmo o Cristo, o Rei. Os sumos sacerdotes levam Jesus até o pátio do pretório e não entram para não se contaminarem e poderem assim celebrar a Páscoa. Eles não têm o mínimo escrúpulo em condenar um inocente à morte, mas se preocupam em não entrar na casa de um pagão. Pilatos ouve as acusações e não acredita em nada daquilo, pois sabia que os sumos sacerdotes odiavam o Império Romano e agora se apresentavam como súditos zelosos, preocupados com uma rebelião. Pilatos interroga Jesus dentro do pretório. Com efeito, Jesus proferiu uma resposta dúbia, pois tu o dizes, pode-se compreender como tu o dizes, mas eu não digo. Pilatos insiste. Embora impressionado com o silêncio de Jesus e percebendo que ele não era uma ameaça política, Pilatos tinha que tomar uma atitude. Ele costumava soltar um preso político durante a Páscoa. A multidão pede que o faça e Pilatos encontra aí uma oportunidade para soltar Jesus sem se comprometer. Havia um prisioneiro chamado Barrabás, que era um rebelde assassino. Pilatos então questiona a multidão. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Que mal fez ele? Todavia, os chefes dos sacerdotes atiçam a multidão para que Pilatos solte Barrabás. Ele pergunta então: que quereis que eu faça com o rei dos judeus? E eles gritam: crucifica-o. E gritavam cada vez mais: crucifica-o, para que se cumprisse o que foi dito por Jeremias. A minha herança tornou-se para mim como um leão na selva, levantou a voz contra mim. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Ele não se convenceu durante todo o julgamento de que Jesus era culpado, mas faltou-lhe integridade para soltar Jesus. Para ele, era importante evitar atritos com as autoridades de Jerusalém, pois era isso que mantinha o equilíbrio de seu poder no território. Barrabás, em aramaico, significava filho do pai. O verdadeiro e inocente filho do pai é condenado e Barrabás é solto. O escárnio.
São Marcos não nos fornece elementos para saber se a flagelação foi a que regularmente precedia as execuções. Mas estudiosos afirmam que a flagelação que Jesus sofreu foi das mais cruéis e em si só teria sido suficiente para matar uma pessoa. A flagelação era um antigo costume de Roma. Todo condenado à morte devia ser, por lei, flagelado preliminarmente. O número de golpes com açoite era rigorosamente limitado a 40. O condenado deveria ficar com forças suficientes para carregar a cruz e morrer sobre ela. Dr. Pierre Barbet, que estudou os sofrimentos físicos de Jesus na sua paixão durante 20 anos, diz em seu livro A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião: o instrumento de suplício era o flagrum romano, cujas correias levavam, a uma certa distância das pontas, 2 bolas de chumbo ou 2 ossinhos. Seus vestígios são encontrados com abundância no Santo Sudário e aparecem distribuídos por todo o corpo. A maioria está na parte posterior. Diz ele: contei-os mais de 100, talvez 120, o que perfaz, se é que havia 2 correias, cerca de 60 golpes, sem contar os que não deixaram marca. Jesus havia suado sangue no Horto das Oliveiras. Este fenômeno, chamado hematidrose, consiste em intensa vasodilatação, onde o sangue se mistura com o suor e se espalha por toda a superfície do corpo. Foi após essa hemorragia que Jesus foi flagelado, mas a pior hemorragia ocorreu na própria flagelação. Vestiram Jesus com um manto de púrpura e puseram nele uma coroa trançada de espinhos. Batiam na sua cabeça com um caniço, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, se prostravam diante dele. A zombaria por parte dos soldados é cercada de paradoxos e ironias. Ao adornar Jesus com um manto de púrpura e uma coroa, e ao ajoelharem-se em falsa homenagem, os soldados involuntariamente dão testemunho da real identidade de Jesus. No Santo Sudário, segundo o Dr. Barbet, foram encontradas uma grande contusão na face direita e uma fratura no nariz, provavelmente decorrentes das pancadas desferidas sobre a cabeça de Jesus. Ainda de acordo com o Dr. Barbet, a coroa de espinhos deve ter ferido bastante o crânio em toda a sua superfície e também a testa. Analisando o Santo Sudário, vê-se que é atrás que há a maior quantidade de sangue acumulado, provavelmente em função dos movimentos realizados por Jesus já na cruz. De acordo com o Evangelho de São João, após a flagelação e a coroação de espinhos, Pilatos sai outra vez fora e tenta em vão inocentar Jesus. Ele apela para a compaixão do povo, mostrando Jesus terrivelmente flagelado, dilacerado pelo chicote, desfigurado. Ao invés de compaixão, Pilatos encontra somente o ódio. Os judeus, manipulados pelos sumos sacerdotes, gritam: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos se vinga dos judeus, mandando escrever e afixar na cruz um letreiro onde estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. No capítulo 10 de São Marcos, Jesus pergunta para Tiago e João, filhos de Zebedeu: podeis beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados com o batismo com o qual serei batizado? Na flagelação, Jesus recebe o seu batismo de sangue. O profeta Isaías, no seu cântico do servo sofredor, no capítulo 53, nos diz: entretanto, ele assumiu as nossas fraquezas, e as nossas dores ele as suportou. Mas ele foi ferido por causa de nossas iniquidades, esmagado por causa de nossos crimes. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele, por seus ferimentos fomos curados. A cena teatral e política
em que Pilatos lava as mãos diante da multidão é descrita por São Mateus. No entanto, ele não se livra da culpa. Por todos os séculos, a Igreja irá repetir: padeceu sob Pôncio Pilatos. Judas, Caifás, Pilatos, os pagãos e os judeus cometem livremente seus pecados, e Deus, com uma liberdade ainda maior, se aproveita dessa situação e faz com que a sua vontade aconteça. A culpa não é somente deles. Todos os pecadores foram autores da paixão de Cristo. É o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica. Ainda no Catecismo, lemos que, levando em conta que nossos pecados atingem o próprio Cristo, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave no suplício de Jesus. Evidentemente, são mais gravemente culpados aqueles que frequentemente recaem em pecado. A crucificação. Embora São Marcos não mencione, São João narra que Jesus saiu do pretório levando a sua cruz às costas. Os guardas romanos, com receio de que Jesus morresse antes da tortura da cruz, decidem que ele precisa ser ajudado e recrutam um judeu que estava entrando em Jerusalém. Simão, oriundo de Cirene, que ficava no norte da África, regressava do trabalho quando foi recrutado para carregar a cruz de Jesus. Naquele tempo, as guarnições romanas tinham o direito de recrutar judeus para serviços temporários. Simão de Cirene faz o que deve fazer, mas certamente com grande relutância. Todavia, São Marcos nomeia, juntamente com ele, também os seus filhos, Alexandre e Rufo, demonstrando que os dois eram conhecidos como cristãos, ou seja, que faziam parte da primeira comunidade cristã. Portanto, Simão Cirineu certamente se tornou discípulo de Cristo. O mistério do crucificado que sofre calado tocou o coração do Cirineu, que compreendeu a graça de poder partilhar o peso da cruz com Jesus. Do encontro involuntário brotou a fé. Sempre que vamos ao encontro de alguém que sofre, partilhando seu sofrimento, ajudamos a levar a própria cruz de Jesus. E assim obtemos a salvação e contribuímos para a salvação do mundo. A colina do Calvário ficava fora dos muros de Jerusalém, mas era próxima da cidade. Estava apenas do lado de fora da porta de Efraim. Gólgota é uma palavra aramaica que significava caveira. Este nome foi dado provavelmente por ser um local usado para executar prisioneiros. E Calvário é o termo popular para o Gólgota, deriva de Calvarie, da tradução latina da Bíblia. Jesus recusa a droga analgésica e escolhe suportar todo o peso do sofrimento pelos pecados do homem. A crucificação era uma forma de execução romana adotada de uma antiga prática persa. Era torturante, degradante e reservada apenas aos criminosos mais hediondos. Os pés da vítima eram pregados a uma estaca vertical e seus pulsos a uma viga de madeira. A morte vinha lentamente, de uma combinação de perda de sangue e asfixia, um processo que podia ser apressado quebrando-se as pernas do criminoso, para que ele não conseguisse se erguer e respirar. Costumava-se deixar os corpos pendurados por dias, como forma de demonstração pública de repúdio aos criminosos, e como um potente símbolo do controle romano sobre a Palestina. E vai se cumprindo
a profecia do Salmo 22, que diz: perfuraram-me as mãos e os pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Jesus é despido para ser crucificado. Sua túnica era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Por isso, os soldados lançam sorte sobre ela. Dr. Barbet, em seu livro, reflete sobre a dor atroz pela qual Jesus passou ao retirarem sua túnica, que devia estar colada às suas chagas. Era a hora terceira e o crucificaram. A hora terceira quer dizer 9 horas da manhã, e nesse horário Jesus estava no pretório. Santo Agostinho nos diz que Marcos quis mostrar ocultamente que Jesus foi crucificado por aqueles que gritaram para que ele fosse crucificado, e não por aqueles que, cumprindo seu dever, o pregaram na cruz. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam por ali o insultavam. Ao xingar e balançar suas cabeças para Jesus, repreendendo-o como enganador, a multidão revolta involuntariamente cumpre a profecia do Salmo 22. Os sumos sacerdotes também zombavam dele entre si. Suspenso na cruz, além da zombaria, Jesus enfrenta ainda a última tentação, a provocação para descer da cruz e vencer o mal com a força. A morte de Jesus. Do meio-dia às 3 da tarde, as trevas cobriram toda a terra. A narrativa de São Lucas pode sugerir que a escuridão foi causada por um longo eclipse solar. O Antigo Testamento associa essa terrível escuridão com o julgamento divino dos pecados. À hora nona, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? O grito de Jesus às 3 da tarde é a frase de abertura do Salmo 22 em aramaico. O Salmo 22 prevê tanto o sofrimento do Messias quanto sua libertação final, e descarta a possibilidade de que Jesus teria se entregado ao desespero. O Papa Francisco, na sua homilia de 5 de abril deste ano, nos diz: Jesus experimentou o abandono total, a situação mais estranha para ele, a fim de ser em tudo solidário conosco. Fê-lo por mim, por ti, por todos nós. Fê-lo para nos dizer: não temas, não estás sozinho. Experimentei toda a tua desolação para estar sempre ao teu lado. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Jesus entrega o seu espírito ao Pai. Deus dispôs que seu Filho não somente morresse pelos nossos pecados, mas também que provasse a morte, isto é, que conhecesse o estado de separação entre sua alma e seu corpo, durante o tempo compreendido entre o momento em que expirou na cruz e o momento em que ressuscitou. 2 véus eram pendurados no Templo de Jerusalém para significar a inacessibilidade de Deus aos pecadores. Um era bem visível, porque separava os pátios externos do santuário, e o outro ficava invisível para todos, exceto para os sacerdotes, pois se estendia já dentro do tabernáculo, à frente de sua sala mais sagrada, o Santo dos Santos. Nesta sala, onde ficava a Arca da Aliança, o sumo sacerdote podia entrar apenas uma vez ao ano. Ainda que não tenha sido especificado qual véu foi rasgado, Deus indica claramente que a graça do Espírito Santo se havia retirado do templo no momento em que Jesus expirou, de modo que o Santo dos Santos fosse visto agora
por todos. O acesso ao Pai agora foi aberto por Jesus. A barreira entre a face de Deus e seu povo foi removida. Ao ver que havia expirado desse modo, o centurião que estava diante dele disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Uma confissão de fé que contrasta com os gritos provocativos da multidão. Jesus toca o coração do centurião. Um soldado não judeu foi a única pessoa a confessar sua fé no Rei dos Judeus pregado na cruz. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Era preciso confirmar a morte de Jesus e foi desta forma que o fizeram. Do lado de Cristo, morto na cruz, brotam os sacramentos da Igreja, a Eucaristia e o batismo. Nos diz Santo Agostinho: Cristo é a porta. Esta porta foi aberta para ti quando o seu lado foi aberto pela lança. Recorda-te do que saiu e escolhe por onde entrar. Jesus diz a Santa Faustina: de todas as minhas chagas, como de torrentes, corre a misericórdia para as almas, mas a chaga do meu coração é uma fonte de insondável misericórdia. Dessa fonte jorram grandes graças para as almas. A sepultura. Era a véspera do sábado e o descanso obrigatório começava ao pôr do sol da sexta-feira. José de Arimateia, um rico membro do Sinédrio e discípulo oculto de Jesus, arriscou a sua reputação de respeitável líder de Israel, indo até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Pilato admirou-se de que Jesus já estivesse morto. De fato, a agonia de Jesus na cruz durou cerca de 3 horas, o que é pouco para um crucificado. Os ladrões só morreram em seguida porque quebraram suas pernas, acelerando a asfixia. Após o centurião confirmar a morte de Jesus pessoalmente para Pilatos, o corpo foi cedido a José, que comprou um lençol de linho, envolveu Jesus no lençol e colocou num túmulo escavado na rocha, próximo a Jerusalém. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele havia sido colocado. Este sacrifício de Cristo é único. Ele realiza e supera todos os sacrifícios. Ele é primeiro um dom do próprio Deus Pai. É o Pai que entrega seu Filho para nos reconciliar consigo. É, ao mesmo tempo, oferenda do Filho de Deus feito homem, o qual, livremente e por amor, oferece sua vida a seu Pai pelo Espírito Santo, para reparar a nossa desobediência. A tradição cristã enxerga na morte física de Jesus, pregado à madeira de uma árvore, a antítese da morte espiritual de Adão, provocada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus é o novo Adão, o Cordeiro que tira o pecado do mundo e nos concede uma nova vida na família de Deus. E Maria, a nova Eva, aquela que na cruz se tornou mãe do corpo místico de Cristo, mãe daqueles que em Cristo revivem para uma vida nova. O sofrimento físico na cruz foi o mais visível, mas o maior sofrimento de Jesus foi na sua alma. Os santos dizem que depois da Santa Missa, a melhor prática espiritual é a meditação na paixão de Cristo. É nela que o amor de Deus se manifesta em toda a sua plenitude. É nela que estão fundadas a nossa identidade e a nossa fé. Eu falei para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.